Hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é que significa ser homem e isso faz com que muitos deem sua própria definição para o que é ser homem, enquanto outros nem querem mais ser um. De forma que de um lado temos uns que mais se parecem com um ogro, do outro nós temos um ser que acha que Deus errou na hora que fez ele para usar cueca ao invés de usar calcinha. Mas então o que é ser homem? E qual é a diferença entre machismo e masculinidade? Se você quer saber a resposta para essas perguntas e gosta de vídeos assim, já deixa aí seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal e também nos ajude compartilhando com outras pessoas que vão gostar de ouvir isso ou que precisam ouvir isso. Antes de entendermos a diferença entre masculinidade e machismo, antes de entender o que verdadeiramente significa ser homem no sentido mais estrito, precisamos entender o que significa ser homem no sentido mais geral, ou seja, ser um humano, porque essa é a maior e mais fundamental parte do que nós somos. O dicionário define homem da seguinte forma: indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada, bípede, classificado como mamífero da família dos primatas, com a característica da posição ereta e da considerável dimensão e peso do crânio. Em outras palavras, se você é homem, você é um mamífero cabeçudo e bípede com inteligência suficiente para ser capaz de ficar ereto. Parabéns! Dá para notar que essa é uma definição puramente materialista e reducionista. Mas será que essa é a visão bíblica sobre ser homem? A primeira vez que a palavra homem aparece na Bíblia é também a primeira vez que ele aparece de forma geral, quer dizer, é no relato de sua criação. E é por meio da descrição de como Deus criou o homem que podemos entender o que verdadeiramente é o homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por meio desse versículo nós já podemos tirar várias conclusões sobre quem é o homem, mas vamos nos focar na mais importante delas. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a característica mais importante para definir o homem, e é isso que nós chamamos de imago Dei, imagem de Deus. Porém, o que quer dizer ser imagem e semelhança? Basicamente, ser imagem de Deus é refletir o que Deus é por meio de quem nós somos. Contudo, isso não está relacionado à nossa aparência física. Quando a Escritura diz que nós somos imagem de Deus, não quer dizer que Deus se parece fisicamente conosco. Mas para começo de conversa, a gente tem até que lembrar que Deus é espírito, logo nem forma ele tem. Então, como refletimos a imagem de Deus? Nós refletimos a imagem de Deus refletindo seus atributos e suas obras. Obviamente que nós não temos todos os atributos de Deus, nem podemos fazer todas as obras que ele faz, mas nós temos atributos que refletem os atributos de Deus e fazemos obras que refletem suas obras. Assim, nós refletimos a imagem de Deus porque somos racionais. Um primeiro ponto aqui para a gente desenvolver os elementos que nos fazem refletir a imagem de Deus. Isaías 1,18 diz: o Senhor diz, venham pois e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ou seja, você vê aqui Deus nos chamando para argumentar, para usar a mente que ele nos deu para falar com ele, para argumentar com ele, para pensar junto com ele. Nós somos seres racionais e só somos assim porque refletimos a imagem de Deus, o atributo de Deus de ser racional. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então tudo o que nós temos é para a glória de Deus, foi criado por Deus, reflete então a imagem de Deus de alguma forma, e o entendimento não é algo diferente. O pensar, o ser racional, o conhecer e buscar conhecer e usar esse conhecimento de uma forma sábia, tudo isso é refletir a imagem de Deus no que diz respeito a ser racional. Só que ser racional não é a única maneira de refletirmos a imagem de Deus. Existem várias outras características que nós temos que refletem atributos que Deus tem. Também refletimos a imagem de Deus porque somos espirituais. Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha aqui já a formação imaterial do homem. Ele não foi feito apenas da matéria, mas ele também tem sua parte imaterial, ele também é espiritual. Gálatas 6:1 vai falar agora um pouco em outro sentido, mas ainda assim em conexão de ideias, e diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais
restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aqui você vê Paulo admoestando os Gálatas, considerando justamente que eles não eram guiados simplesmente por instintos carnais e materiais, mas eles eram habitação do Espírito e também eram guiados pelo Espírito, porque nós somos espirituais e refletimos a imagem de Deus também ao ser espirituais. Além disso, refletimos a imagem de Deus porque somos morais. Romanos 2, do 14 ao 16 fala: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente e acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens e de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, você vê aí que nós não somos apenas pessoas seres, melhor dizendo, que estão sendo guiados por instintos e que não tem nenhum norte, nenhuma bússola, nada para nos dizer o que é certo e errado. Temos, acima de tudo, o próprio Deus, mas o próprio Deus nos fez ter em nosso coração, em nosso ser, um norte moral, um guiar que nos mostra quando nós estamos agindo de forma errada ou de forma certa. Ainda que isso tenha sido deturpado em certa medida, em alguns mais, em outros menos, por causa do pecado. Mas aqui nós vemos a Bíblia nos mostrando e a experiência também nos mostra que somos seres morais. Também refletimos a imagem de Deus porque dominamos sobre a criação. Em Gênesis 1:26 está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando nós fomos criados, já fomos criados para dominar sobre a criação. Claro que de maneira limitada, apenas como mordomos daquele que é o verdadeiro dono de tudo, que é Deus, mas ainda assim refletindo a imagem dele como pessoas que estão ali também dominando como ele domina de maneira perfeita. Então ser assim é ser uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E é disso que nós aprendemos até agora que chegamos a mais algumas conclusões a respeito do que o homem é. Nós pertencemos a Deus, pois fomos criados por ele. Isso é uma coisa que já entendemos, precisamos entender a partir dessas afirmações que vimos anteriormente. Deus nos fez, logo nós pertencemos a ele. Nós devemos viver para a glória de Deus, pois foi para isso que nós nascemos. Nós não nascemos para fazer coisas que queremos e pronto, sem pensar em Deus, sem pensar no nosso Criador. Pelo contrário, a Bíblia repetidamente vai nos mostrar que fomos criados por Deus e para Deus, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Até mesmo a questão moral que nós temos da lei gravada no nosso coração é mais um indício disso, mas nós temos inúmeras afirmações que nos deixam claro essa ideia também nas Escrituras. Nós também devemos buscar ser como Deus quer que sejamos, pois Ele é o nosso Criador. Então, como Deus é o nosso Criador, nós não podemos viver em rebelia contra Ele. Nós temos que buscar viver de acordo com a vontade dEle, agradá-lo, porque Ele nos criou para andar de acordo com a vontade dEle. Nós também devemos buscar ser como a Bíblia diz que devemos ser, pois é nela que está revelada a vontade de Deus para nós. Então, onde nós vamos saber o que é que Deus quer que sejamos para viver de acordo com a vontade dEle? É na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que nos revela o que Deus quer e o que Deus não quer. Todas essas afirmações, todas essas conclusões podem ser tiradas a partir desses versículos e implicitamente também de outros que nós conhecemos bem e podemos considerar. Mas perceba que até aqui tudo que nós falamos na verdade se aplica ao homem no sentido mais geral, no sentido de humanidade, tanto a homens como a mulheres. Então vamos começar agora a falar dos distintivos relacionados à masculinidade e mais especificamente a diferença entre masculinidade e machismo. Na verdade, por que existe tantas deturpações a respeito da masculinidade? Tudo que falamos diz respeito ao que o homem deveria ser, mas o homem caiu em pecado por meio de sua desobediência contra Deus e foi por isso corrompido de tal modo que ele já não sabe mais o que é ser um homem de verdade e nem quer ser um de verdade. Antes, em rebelião contra a vontade de Deus, ele acha que ele mesmo pode definir o que é ser homem e como deve viver. Essa é a condição em que todo homem nasce e é por isso que existe o machismo, por exemplo, e claro, todas as outras deturpações, mas o nosso foco aqui é nessa. Machismo. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tito 3:3: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Romanos 1, do 21 ao 27. Porquanto, tendo conhecimento
conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então observe aí que o homem, ele está totalmente corrompido pelo pecado, a humanidade está, mas isso no homem, no macho, fez com que ele se deturpasse em sua masculinidade, e aí ou caísse no extremo de um machismo ou até mesmo da homossexualidade, extremos que não agradam a Deus e que não estão de acordo com o que Deus diz ser homem. Mas por causa das suas muitas misericórdias e infindável graça, Deus, em Jesus Cristo, salvou o homem dessa perdição, e por meio da ação do Espírito Santo, ele regenerou o homem e o fez uma nova criatura, de forma que agora o homem pode voltar a buscar ser homem como Deus o fez para ser, apesar de que ainda luta contra as consequências do pecado, e isso precisa ser sempre lembrado. E essa é a condição dos que foram salvos, porque eles sim, regenerados uma vez, podem agora lutar contra o pecado para tentar, sabendo pelas escrituras inclusive o que é ser homem, andar em conformidade com isso. E é por isso que a masculinidade bíblica é possível, mas somente em Jesus, somente quando ele nos regenera. Romanos 5:10-11 fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo nos reconciliou com ele. Então o homem natural, ele continua em seu estado de rebeldia, ele continua como inimigo de Deus, e ele continua criando para si a sua própria ideia do que é ser homem. Mas uma vez que alguém é transformado por Cristo, ainda que ele permaneça na luta contra o pecado e viva de maneira falha, mas pelo menos ele agora tem um norte e tem o capacitar do Espírito para lutar contra o pecado e andar em conformidade com o que verdadeiramente é ser homem. Cristãos falham nisso? Falham, infelizmente, mas é por meio do guiar do Espírito que nós podemos ter um norte para fazer o que devemos fazer, pelos motivos pelos quais devemos fazer, e assim ter uma verdadeira masculinidade. 2 Coríntios 5:17 também nos lembra dessa necessidade de Cristo para agir em conformidade com o que é certo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Porém, entendam bem o que é que eu quero dizer aqui com a masculinidade só ser possível em Jesus. Com isso eu não estou querendo afirmar que apenas um cristão consegue ter algum comportamento e ideia que represente a verdadeira masculinidade. Não é isso. Nós sabemos que há vários ímpios que conseguem ter comportamentos corretos. Isso é o que nós chamamos de graça comum. É Deus ainda disponibilizando alguma luz mesmo na vida dos ímpios, de forma que eles ainda consigam ver um pouco da beleza da verdade. Então é possível que alguém que não crê em Deus tenha comportamentos que se enquadrem em uma verdadeira masculinidade. E muitas vezes, infelizmente, pelo lado do cristão, muitas vezes você vai ver cristãos que estão andando menos em uma conformidade com a verdadeira masculinidade do que até mesmo alguns ímpios. Só que o porém é esse aqui. Como a verdadeira masculinidade implica fazer todas as coisas para a glória de Deus, somente um homem regenerado tem condições de fazer algo para a glória de Deus. O homem não regenerado pode até fazer, mas no final das contas, ele não está fazendo aquilo para que Deus seja glorificado. Ele não faz isso com esse propósito, e sim porque ele achou que aquilo o agradava, porque era algo que ele achou prazeroso. Então, assim tendo estabelecido as bases de nossa discussão, por meio dessas definições e conclusões, nós podemos agora caminhar para entender o que é machismo e o que é masculinidade. Ao falar de machismo, o dicionário define da seguinte maneira: característica ou particularidade do que é masculino, qualidade da pessoa que apresenta um comportamento másculo, virilidade. Porém, nós vamos usar uma definição não tão materialista, pelo contrário, vamos pegar aqui a ideia bíblica e também a
adaptar algumas coisas. Então, machismo, vamos definir, machismo é a visão do homem caído sobre o que é ser homem. E masculinidade é a visão bíblica de como Deus diz que o homem deve ser. Então, qual é a diferença entre o comportamento e as ideias, entre o machismo e a masculinidade? Algumas pessoas, por exemplo, acham que ser homem significa ter certos comportamentos e ideias que, na verdade, não tem nada a ver com o ensinamento bíblico sobre masculinidade. Ideias e comportamentos que as pessoas associam quase que, não, isso é comportamento de homem de verdade, mas não necessariamente é. Usar roupas formais, ter barba grande, eu já estaria lascado nisso aqui porque eu só tenho essa barbinha aqui que Deus me deu, fazer o quê, né? Mas beber cerveja, gostar de esportes, ser bombado, pegar muita mulher, ser indiferente ao que elas sentem, ser frio de forma geral, não ter medo de nada e por aí vai, né? Esses são apenas alguns dos comportamentos que normalmente as pessoas querem associar à masculinidade, mas que não necessariamente são a masculinidade. E na verdade muitos deles são o oposto da masculinidade certa e bíblica. E agora, o que é ser homem segundo a Bíblia? A verdade é que a cultura influencia nossas ideias e comportamentos muito mais do que nós percebemos ou nós gostaríamos. Filmes, séries, livros, jogos, redes sociais, entre outras coisas, construíram muito mais a nossa visão de homem do que a própria escritura. Ao invés de olharmos para o que a cultura pop define como atitudes e pensamentos de homens, devemos olhar para o que as escrituras e o próprio Jesus nos ensinam ser o comportamento e ideias de homens. Até porque o nosso Senhor Jesus é o exemplo de homem perfeito, de maneira que nós devemos buscar nos aperfeiçoar até que, como está escrito em Efésios 4:13, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, vamos olhar para as principais diferenças entre machismo e masculinidade. Primeira característica, serviço. Quando nós olhamos para o machismo, nós vemos os homens achando que devem ser servidos pelos outros. Já a masculinidade é aquela que nos ensina que o homem deve estar pronto para servir sacrificialmente a esposa, filhos, família, colegas de estudo e trabalho, aos irmãos da igreja e ao próximo como a si mesmo. Efésios 5, do 1 ao 2 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5:25 ainda completa: Cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E 1 Coríntios 10:24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ou seja, ao invés daquela ideia machista de que eu venho primeiro porque eu sou superior, a ideia de masculinidade bíblica é aquela de que eu vou servir com empenho a todas as pessoas à minha volta, principalmente a minha família. Eu estou disposto aqui a servir, a cuidar, a demonstrar amor por meio de ações. Segundo ponto que nós podemos analisar é o da provisão e segurança. Para o machismo, o homem que é machista acha que toda provisão deve ser usada em seus interesses primeiro, afinal ele é o grande patriarca, ele é o centro de tudo ali. Mas para a visão de masculinidade bíblica, o homem que tem essa visão é aquele que sabe que está responsável pela provisão do lar e disposto a se esforçar o máximo para cuidar do bem-estar de sua família em primeiro lugar. Então ele vai se esforçar, ele sabe que sobre ele pesa essa obrigação de cuidar da provisão do lar, trazer a provisão para a família, cuidar da família, mas ele vai se esforçar para que primeiro tudo que ele produza, tudo que ele consiga, seja primeiro para servir a sua família, servir aos de casa, depois a ele. Essa é a visão certa de masculinidade segundo a Bíblia. Gênesis 3, do 17 ao 19 fala: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, mesmo ali na maldição do homem, né, quando ele pecou, Deus colocou sobre ele a dificuldade do trabalho. Não o trabalho. O trabalho já existia antes do pecado e já era uma tarefa do homem. Mas aqui, Deus permanece com a importância do trabalho, o dever e a responsabilidade do trabalho para o homem, para sustentar a sua família. O que nós vemos é que agora esse trabalho vai ser mais árduo, mas mesmo assim, o homem deve perseverar e lutar para trazer o sustento à sua família. Em 1 Timóteo 2, do 14 ao 15, está escrito:
escrito: "E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso." A ideia aqui é de que não é o foco da responsabilidade da mulher o trazer provisão para o lar. Você vê ali Gênesis colocando esse imperativo muito mais sobre o homem. A mulher ele foca justamente na ideia do ser mãe, do cuidar da família nesse sentido. O homem é aquele que tem que trazer provisão. Aqui, de novo, a mulher é enfatizada como aquela que deve cuidar da família. Essa é a sua principal responsabilidade. Já a provisão tem como principal responsável o homem. Mas a gente ainda vai falar sobre a questão de se a mulher pode ou não trabalhar na visão bíblica de masculinidade. Efésios 5, do 28 ao 30 também diz: "Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo." Então, assim como o homem deve cuidar do seu próprio corpo para se manter bem, inclusive para a glória de Deus, ele deve cuidar da saúde da sua família, da sua esposa, como o texto está focando aqui. Na visão bíblica de masculinidade, é aquele que está preocupado em cuidar dos outros primeiro, principalmente dos da sua casa, principalmente ali da sua mulher. Em relação à provisão, o machismo é aquele que acha que a mulher não pode trabalhar ou não pode ganhar mais de forma nenhuma. Já a masculinidade entende que a mulher pode trabalhar desde que isso não a impeça de exercer sua principal função, que é de ser auxiliadora, de cuidar dos filhos e da casa, que é justamente o que nós vimos aqueles textos ali dizendo. Então a mulher pode inclusive ganhar mais dinheiro, desde que esse dinheiro não a faça deixar de ser submissa, ou seja, necessário ao ponto de que ela precise continuar trabalhando, mesmo que isso esteja atrapalhando as suas funções principais. Então sim, a Bíblia nos dá entendimento de que a mulher pode trabalhar, mas é preciso que nós não deixemos que esse trabalho tire as responsabilidades principais dela. Então ela tem que cuidar da sua família, ela tem que cuidar dos seus filhos. Se a mulher, para conseguir trabalhar, está deixando de cuidar dos seus filhos, então temos um problema aí. Inclusive, o homem precisa ver se ele está sendo a causa disso, se é porque ele não está conseguindo prover para o seu lar ao ponto de sua esposa se ver obrigada a fazer isso. Então vocês precisam analisar. Há casos em que as mulheres podem trabalhar tranquilamente, desde que a sua função principal não seja afetada, porque é do homem a responsabilidade maior, principal, de trazer a provisão para o lar. Efésios 5, do 22 ao 23 diz: "As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo." Então, mulher pode trabalhar, desde que ela não comece a se sentir tão arrogante, do tipo feminismo por aí, não preciso de você, não preciso de mais nada, e aí começar a deixar de ser submissa ao homem. Lembrando que a submissão é uma bênção de Deus, a gente ainda vai falar mais sobre isso nesse vídeo. E Provérbios 31, do 10 ao 16, vai mostrar justamente a Bíblia mostrando a mulher sábia que trabalhava. Então sim, a mulher pode trabalhar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Perceba que a descrição do trabalho dessa mulher não é simplesmente a de uma mulher que está ali na frente de um fogão. É a de uma mulher que trabalha. E é o exemplo de mulher virtuosa. Por quê? O foco não é que ela tem que trabalhar ou não tem que trabalhar, mas é aquela mulher que está auxiliando o seu marido, mesmo permanecendo submissa a ele. Quando falamos do ponto segurança, o machismo é aquele que finge ser corajoso. Pense num cara para fingir ser corajoso, é o tal do machista. Mas no final ele é covarde quando chega a hora de sair de seu conforto por amor ao próximo, que dirá para realmente se sacrificar. Já a masculinidade é aquele homem que está disposto a morrer para proteger sua própria família. Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É papel do homem estar pronto para se sacrificar pela sua família, dar a vida pela sua esposa, dar a vida pelos seus filhos, realmente proteção total. Machismo é aquele que não se importa em se preparar para proteger a sua família. Já na masculinidade, nós vemos o homem tentando se preparar para ter condições de proteger. Porque afinal, não quer dizer que para você ser um homem de verdade, você precisa ser o Hulk, precisa ser um Rambo da vida que é capaz de usar armas e consegue proteger e lutar de tal forma e você consegue derrubar todo mundo. Não,
Não, todos nós temos as nossas limitações. Uns homens vão ter mais forças, outros menos, alguns vão conseguir se cuidar mais do que outros, proteger mais a família do que outros. Mas a questão é, a visão bíblica de masculinidade mostra que o homem tem como dever buscar até onde é possível se preparar para proteger a sua família. Esse é seu dever e ele luta para isso, ao contrário do comodismo da visão machista que diz, não, eu estou pronto para fazer tudo, mas na hora se esconde atrás da mulher. Deuteronômio 22:27 diz, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Esse texto nos mostra o caso de uma mulher que está sendo violentada e não havia nenhum homem para socorrê-la, alguém ali para salvá-la. E isso demonstra como nós somos chamados também para estar prontos para proteger as pessoas à nossa volta, proteger principalmente a nossa mulher, mas também as pessoas à nossa volta. Ainda falando da questão de segurança, temos que lembrar que o homem tem que cuidar da sua família, não só no que diz respeito à segurança física, mas também na segurança espiritual, na segurança emocional, na segurança em relação às lutas e tristezas. O machista é aquele que acha que não precisa se preocupar com se sua família tá triste, ficar preocupando em passar a mão na cabeça ou algo do tipo. Não, tem que ser todo mundo grosso, tem que ser todo mundo preparado para aguentar qualquer coisa. Mas a masculinidade é aquele homem que tenta ser sempre o suporte que a família precisa para superar as lutas e tristezas. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então a Bíblia nos mostra que a mulher é sim, em muitos quesitos, mais frágil do que o homem. Não tem um valor menor do que o homem, mas Deus a fez mais frágil nesse sentido. E o homem precisa cuidar dela, reconhecer essa sua fragilidade e estar disposto para protegê-la. O machista é aquele que acha que não pode demonstrar fraqueza diante dos outros. Masculinidade, o homem que é homem diante da Bíblia, sabe que pode demonstrar sua fraqueza e recorrer à ajuda em sua família, mas também não se deixar tornar um peso para ela. Até mesmo Jesus chorou. Então demonstrar emoções, sentir tristeza, não é algo contrário à verdadeira masculinidade. O nosso exemplo perfeito do que é ser homem sentiu emoções, se entristeceu, chorou, demonstrou essas emoções. Mas a gente não pode se entristecer ao ponto de se tornar um peso para nossa família. Há momentos para tristeza, há momentos para entristecimento, mas o homem precisa se levantar, porque senão como é que vão ficar as responsabilidades dele, como aquele que tem que prover para o lar, que tem que ser a segurança para sua família? Como é que ele vai fazer com que sua família suporte tristezas e angústias que ela mesma está passando quando ele está muito preocupado com as tristezas dele? Então, o homem pode chorar, mas ele precisa depois enxugar as lágrimas e levantar para cuidar da sua família. Criação de filhos. Esse é um tópico que o machista pensa logo assim, não, educar os filhos é função da mulher e isso é algo que eu não tenho tempo para fazer, então eu não preciso gastar tempo com essas coisas, eu tenho coisas mais importantes. Mas a masculinidade bíblica nos ensina que o homem é aquele que entende que o principal responsável pela criação dos filhos é ele e que a mulher é sua auxiliadora nessa tarefa. Efésios 6,4 diz assim, e vós, pais, e a palavra pais aqui é pais no sentido masculino mesmo, não pai e mãe, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ali em Efésios 6, Paulo demonstra que a principal responsabilidade de disciplinar e educar os filhos é do pai. Ele fala naquele texto, você pode analisar Efésios 6, do 1 ao 4, ele fala do homem e da mulher, mas na hora de falar da educação, do foco da disciplina, ele foca no homem como responsável por fazer isso, e a mulher entra no papel de auxiliadora. Além disso, o homem machista é aquele que acha que dar carinho é coisa de mulher, porque o homem precisa ser durão. Mas a masculinidade bíblica nos mostra que o homem é aquele que está pronto para dar carinho e demonstrar amor. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Nós temos de demonstrar o amor, não basta apenas falar. Tem homens que nem gostam nem de falar, porque acham que isso é coisa de mulher. Você tem que falar, tem que demonstrar também com suas ações, porque isso faz parte do servir ao nosso próximo e faz parte principalmente de servir a nossa família, a nossa esposa. Ela precisa ser amada e o amor precisa ser demonstrado tanto em obras quanto em palavras. Ou seja, demonstre carinho, sua esposa, aos seus filhos, às pessoas à sua volta, cada um à sua medida. Inclusive, na visão machista a respeito de criação de filhos, eles não estão muito preocupados como é que seus filhos lhe veem, desde que os seus filhos achem que eles são machos. Mas a masculinidade bíblica é aquela que busca ser um exemplo para os filhos em todos os sentidos. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás
casa, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então aqui você vê a preocupação que a Bíblia nos coloca de como pais educar os nossos filhos e ensinar a palavra a eles. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O pai admoestando seu filho a lembrar do seu ensino e ao ensino da mãe e viver em conformidade com isso. Em relação à criação dos filhos ainda, o machista é aquele que busca respeito por meio da força, mas o homem em conformidade com a Bíblia busca respeito por meio do exemplo, por meio do educar. Mais uma vez, a importância de Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não devemos agir com ira com nossos filhos e não nos importarmos de se eles vão ficar tristes ou irados com isso. Devemos agir com cuidado, devemos agir com amor, com exemplo, educando, com firmeza, com correção, mas ainda assim com cuidado. O machista, quando o filho desobedece, está preocupado em puni-lo, em fazer com que ele sinta dor pelos seus erros. A masculinidade bíblica nos ensina que o homem deve procurar corrigir os seus filhos. Hebreus 12, do 6 ao 8. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O corrigir um filho que pecou, que errou, é uma demonstração de amor, mas você tem que fazer isso da maneira correta e com as motivações corretas. Tem que fazer isso com amor e para que seu filho seja obediente acima de tudo a Deus, não a você. Tema a Deus, não a você. Em relação ao casamento, o machista é aquele que acha que a mulher é sua serva, acha que a mulher ser submissa significa mandar nela como em uma escrava. Já a masculinidade nos mostra que o homem é aquele que acha que a mulher é sua auxiliadora, acha que a mulher ser submissa significa direcioná-la para que ela glorifique a Deus e edifique ao próximo por meio de suas ações. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a mulher está ali no papel de auxiliadora, não de escrava. O machista ainda vai achar que a mulher é inferior a ele. Já a visão bíblica de masculinidade nos mostra que o homem acha que a mulher tem o mesmo valor diante de Deus, porém com diferentes funções. 1 Coríntios 11, do 11 ao 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então esse texto nos mostra tanto a questão de posição, de funções, mas nos mostra que o valor é igual. A mulher tem funções diferentes, ela está na função de auxiliadora, mas ela tem o mesmo valor que o homem. O machista também vai achar que essa submissão vem pela força, enquanto o homem que entende a masculinidade bíblica acha que a submissão vem pelo amor. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Ou seja, demonstrando amor é servindo que nós vamos conquistando esse respeito da esposa para entender o seu papel de submissão e não ter raiva dele, não se irar contra ele, por entender que ele é algo bom. Em relação ao cuidado com a casa, o machista é aquele que acha que cuidar da casa é coisa de mulher, e por isso não tenta nem sequer ajudar nas tarefas domésticas. Já a masculinidade bíblica entende que lavar uma louça não faz de ninguém menos homem, e que isso inclusive pode ser uma maneira de servir a mulher. Por isso, o homem que pensa assim ajuda sempre que possível, combinando com a mulher o que é que cada um pode fazer de acordo com as necessidades do casal. O homem não necessariamente tem que lavar a louça, mas se ele pode, faça. Se a mulher precisa que ele faça, precisa dessa ajuda, faça. Mas combine as coisas, acertem-se, pensem com carinho como cada um pode servir no seu papel principal. 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tende a consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Em relação ao estudo, à inteligência, o machista tende a achar que a mulher é menos inteligente, menos capaz, mas a masculinidade entende que não há bases bíblicas nenhuma para considerar a mulher menos inteligente. Diga um texto sequer que mostre que a mulher é menos inteligente, é menos capaz. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de função. O machista não aceita aprender nada com a mulher. Já a masculinidade bíblica entende que não sabe de tudo, que o homem não sabe de tudo e que a mulher também terá com que contribuir. Débora é um exemplo disso, Priscila é um exemplo disso, as filhas de Filipe e várias outras mulheres mencionadas no Novo Testamento que tinham ali um papel de ensino até certa medida, apesar de não serem pastoras, não serem presbíteras, vamos dizer assim, mas sim contribuíam com o ensino e a mulher pode contribuir. Cada um tem como aprender com o outro, ainda que a posição principal de ensino a Bíblia coloque
sobre o homem. E aí o machista nem sequer se esforça para estar preparado para ensinar a sua família. O negócio dele é estar satisfeito com a vida dele. Ele não se importa em se preparar para conhecer bem a Bíblia e ensinar para sua família. Já a masculinidade bíblica sabe que é dele, é do homem essa responsabilidade maior de ensinar e se esforça para ter condições de fazer isso. 1 Coríntios 14:35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Esse texto nos faz entender que o homem precisava saber e que a mulher precisava perguntar a ele. Ou seja, o homem ali conseguiria ajudar a mulher, ensinar a ela. Isso não significa que não há nenhum momento em que a mulher pode ensinar o homem, mas significa que o homem tem que lutar cada vez mais para estar preparado para ensinar a sua mulher e ajudar ela a entender as coisas da vida e principalmente a palavra de Deus. E no que diz respeito ao serviço a Deus, o machista é aquele que se dedica pouco para servir a Deus, porque o negócio dele é ser homem, não importa o resto, o negócio é ser macho. Mas a masculinidade bíblica entende que isso é a coisa mais importante da nossa vida. Isso é o ponto maior de ser homem, é viver para a glória de Deus como ele nos fez para ser homem. Então por isso o homem se esforça ao máximo para servir a Deus. Mateus 16, do 24 ao 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perceba, não adianta você ser o cara mais macho do mundo se você não vive em conformidade com a vontade de Deus, se você não está carregando sua cruz, andando em conformidade com o que Cristo nos ensinou. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seja macho, estando pronto para se sacrificar para a glória de Deus. O machista acha que os homens glorificam mais a Deus do que as mulheres, porque eles são mais capazes, eles são o centro. Mas a masculinidade sabe que tanto o homem como a mulher glorificam a Deus. 1 Coríntios 11, do 11 ao 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Os dois glorificam a Deus. Gálatas 3:28. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O nosso valor está em Cristo Jesus, não em ser homem ou em ser mulher. Além disso, o machista não está preocupado em ensinar a sua família como servir a Deus, enquanto que a masculinidade bíblica vê o filho e a esposa como alvos do nosso ensino para a glória de Deus. Nós temos que ensinar a nossa família a viver para a glória de Deus. Deuteronômio 6:7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Efésios 5, do 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você está contribuindo para que sua esposa esteja pronta assim para ir para o Senhor dela? Então todas essas coisas são apenas algumas das principais diferenças entre o machismo e a masculinidade bíblica. E é importante frisar algumas coisas aqui. Não é necessário ter todos os comportamentos e ideias machistas para ser um machista. Você pode muito bem ser homem másculo bíblico em várias áreas e ainda assim precisar se arrepender do pecado de ser machista em muitas outras. E a Bíblia é machista? Depende. Eu sei, parece loucura que eu tô falando, mas eu vou explicar. A Bíblia é machista? Depende. Porque se você acha que machismo é o que nós definimos aqui como machismo em oposição à masculinidade, então não. A Bíblia não ensina aquelas coisas, ela é contrária àquelas coisas. Agora, se você acha que ser machista é fazer o que nós definimos aqui justamente como masculinidade, então sim, a Bíblia é machista. Porém, nesse caso, machismo deixaria de ser uma coisa ruim e passaria a ser uma coisa boa. Porque se você define machismo como o que a Bíblia está definindo como masculinidade, como aquilo que Deus nos criou para ser como homens, então machismo é algo bom, porque é obedecer à vontade de Deus na nossa função de agir como homens que Ele nos criou para ser. Fazer o que a Bíblia nos manda é sempre algo bom, porque ela é a palavra inerrante, autoritativa e perfeita de Deus que nos ensina o que é certo e errado. E se alguém discorda disso, é porque essa pessoa está errada e não a Bíblia. Logo, o resumo de tudo que vimos até aqui é: sejamos homens conforme Deus diz que sejamos, mesmo que a sociedade condene o que fazemos. E jamais sejamos homens contrários ao que Deus diz que sejamos, mesmo que a sociedade aplauda pelo que nós fazemos.
fazemos. E se você gosta de vídeos assim e quer mais conteúdos como esses, deixa aí seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Além disso, nos ajude compartilhando com quem você acha que vai gostar desse conteúdo ou precisa ouvi-lo. Então é isso aí, pessoal. Valeu!